17. Assim diz a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor nosso Deus e Pai, Deus glorioso e majestoso, em cuja presença nos encontramos nesta noite. Senhor Deus, neste lugar aqui, nós já tivemos o grande privilégio de fazermos orações. Nós tivemos o grande privilégio de estarmos louvando, ministrando louvores ao Senhor. Também tivemos o grande privilégio de ouvir porções da Tua palavra. E permanecemos em Tua presença, reunidos e unidos como igreja, como corpo de Cristo, onde o Senhor é o cabeça. Estamos, ó Pai, diante da Tua santa e gloriosa palavra, e pedimos a Ti neste momento, ó Pai, graça, capacidade para transmitir todo o conselho de Deus. Ah, Deus, eu reconheço que eu não tenho capacidade, eu reconheço que de mim, ó Pai, nada de bom será, a Deus, ministrado, explorado, manifesto a esta igreja, mas eu sei que a igreja lhe pertence, o povo é teu, o rebanho é teu, a palavra também é tua, e eu te peço que tão somente eu seja um veículo, um canal, um meio, ó Pai, neste momento, para que a Tua santa, gloriosa, poderosa e perfeita palavra seja ministrada ao Teu povo e à Tua igreja. Peço a Ti também agora, neste momento, ó Deus, que o Teu povo aqui presente, que a Tua igreja possa dar ouvidos à Tua voz, possa dar ouvidos à Tua santa e poderosa palavra, que nós tenhamos agora respeito, que nós tenhamos agora reverência, que nós venhamos agora darmos toda a nossa atenção à voz do Senhor, que nós possamos falar, ó Pai, como disse Samuel, quando foi instruído por Eli: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, é desta maneira que nós oramos, gratos, no nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Por favor, a igreja pode estar se assentando. Esse texto de João 17, o capítulo todo de João 17 é um capítulo magnífico, é um capítulo abençoador, porque é a palavra de Deus, igreja. E a palavra de Deus, ela é sim, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, ela é satisfatória, ela que muda, ela que transforma, e prova disto é que vocês estão aqui. Vocês mesmo, por experiências próprias, podem dizer o que vocês eram antes de conhecer a palavra e o Deus da palavra, e o que vocês são agora, depois que tiveram encontro com a palavra, este encontro transformador, e agora servem ao Senhor da palavra. Então este capítulo aqui, como toda a Bíblia, é maravilhoso, é algo tremendo, é realmente algo espetacular para as nossas vidas. E neste capítulo, o capítulo 17, que contém 26 versículos, que já foi lido nesta noite. A leitura desta noite foi o capítulo todo de João 17. E se nós prestarmos atenção nesse texto, no título deste texto, nós encontraremos ali a oração sacerdotal de Jesus. Ou seja, Jesus cumprindo o seu ofício de sacerdote.
Jesus, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. E neste exato momento, em João 17, Jesus está exercendo o seu ministério de sacerdote, o seu sacerdócio santo. E Jesus então, no capítulo 17, ele faz a sua oração, ele faz a sua intercessão ao Pai. E se nós prestarmos um pouquinho mais de atenção, no capítulo 17, nós veremos que Jesus não faz apenas uma única oração, mas neste capítulo, o capítulo 17, Jesus, ele realiza 3 orações intercessórias. A primeira oração nós encontramos do versículo 1 até o versículo 5, quando Jesus se dirige ao Pai e ele ora por si mesmo, ele se apresenta a Deus, ele fala com Deus Pai, ele se comunica com Deus Pai, ele entra na intimidade com Deus Pai. Então esse é o primeiro aspecto deste capítulo 17, Jesus ora por si próprio. A segunda oração que nós podemos encontrar nesse capítulo é do versículo 6 ao versículo 19, quando Jesus, ele começa a orar pelos seus discípulos. Jesus então apresenta ao Pai os seus discípulos, e Jesus fala: olha Pai, eu estou próximo a estar contigo, eu vou me ausentar deste mundo, mas eles permanecerão aqui, e eles vão precisar de cuidados, eles vão precisar da tua presença, porque enquanto eu estive aqui com eles, eu os protegi, eu os guardei, eu os ensinei, e eles estiveram comigo sempre, eu sempre estive com eles. E eu peço agora, ó Pai, agora que eu estou prestes a ir contigo, que o Senhor garanta que a tua presença será com os meus discípulos, que eles não ficarão sós, que eles não ficarão órfãos, mas a minha vontade é que onde quer que eu esteja, eles também estejam comigo. Nós também encontramos a terceira oração, do versículo 20 ao versículo 26, e nessa terceira oração, agora nós encontramos Jesus orando por aqueles que ainda haveriam de crer na palavra de Deus, aqueles que haveriam de crer no Senhor Jesus Cristo. E neste momento é que nós entramos, nós estamos inseridos, porque quando Jesus faz esta oração, há quase 2000 anos atrás, igreja, nós nem éramos nascidos, nós não existíamos, mas Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas, Ele já enxergava o amanhã, Ele já enxergava o futuro, Ele já enxergava a minha vida, Ele já enxergava a sua vida, Ele já enxergava as nossas vidas, Ele já sabia aqueles que haveriam de ser alcançados pela sua poderosa palavra, e teriam um encontro maravilhoso e transformador com o Senhor da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. É glorioso, nós sabemos dessas verdades, é por isso que eu amo a palavra de Deus. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, Deus me mostra coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas que eu ainda não havia percebido. Não é que a palavra de Deus se renova, porque ela já é completa, amém? A palavra de Deus, ela não se renova. O que se renova, igreja, são as misericórdias do Senhor. A Bíblia ensina isso, que as misericórdias do Senhor são novas, elas se renovam a cada manhã.
Mas em se tratando da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é eterna, ela é completa, ela não precisa de modificações, ela não precisa de melhorias, ela não precisa de renovação, porque ela já é total, ela já é completa. A palavra de Deus ela já é suficiente para as nossas vidas. O que acontece é que eu e você, nós que somos pessoas limitadas, toda vez que nós lemos, nós conseguimos compreender um pouco do querer, um pouco da vontade de Deus, porque a nossa mente finita é incapaz de compreender a mente infinita de Deus. E é por essa razão que toda vez que eu leio, que você lê, que nós lemos, Deus nos mostra as coisas que já estavam na palavra, mas que nós não tínhamos ainda visto e compreendido. Mas, igreja, o nosso objetivo aqui nesta noite não é falar sobre a oração, mas sim é falarmos sobre santificação e verdade. É o tema da noite, santificação e verdade. O versículo 17 fala: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Todavia, igreja, é importante que nós venhamos a entender e compreender que é impossível, não existe santificação, e também não existe verdade sem a palavra de Deus. Quando existe a ausência da palavra de Deus, é totalmente impossível haver verdade e haver a santificação. A palavra de Deus ela é importante, ela é crucial para as nossas vidas. A palavra de Deus é importante para que haja a verdade, a palavra de Deus é importante para que haja a santificação. Nós podemos falar que a palavra de Deus é o cimento que une a santificação e a verdade. Assim sendo, igreja, com base em tudo aquilo que nós já falamos, hoje nós estaremos meditando no seguinte tema: o poder santificador da palavra de Deus. Repetindo, o poder santificador da palavra de Deus. Mas é importante mesmo que antes de tudo, venhamos a entender e compreender que a santificação, ela começa com a nossa regeneração. E o que é regeneração? Regeneração, igreja, é o trabalho realizado única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus na vida do salvo, na vida do crente. E este trabalho do Espírito Santo é um trabalho contínuo, é um ato contínuo, é uma coisa que acontece todos os dias da nossa vida. Esse ato de regeneração em nossas vidas um dia vai cessar, um dia vai acabar, e vai ser lá na glória, na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo difícil, enquanto vivermos nesta terra corrompida, será necessário a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nesse ato glorioso chamado de regeneração. E através desse trabalho do Espírito Santo, ele acaba colocando em nós, ele acaba imputando em nós, ele acaba inoculando no homem um novo princípio de vida, o qual pode nos tornar de fato um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade, o nosso Deus é um Deus de coisas novas, o nosso Deus é um Deus de transformação, e através do poder santificador da sua palavra, Ele tem nos mudado, tem nos moldado, tem nos transformado, e tem nos feito ser a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O nosso referencial, igreja, o nosso modelo é Jesus. O nosso referencial, o nosso modelo é Jesus. É por essa razão que o apóstolo Paulo, certa feita, disse que nós devemos olhar para Cristo, o nosso alvo, autor e consumador da nossa fé. Mas, prosseguindo então nessa questão da regeneração, da santificação, isto é obra do Espírito Santo, isso começa com um novo nascimento, isso é levado adiante, e o Espírito Santo nos dias de hoje, ele continua a agir, o Espírito Santo nos dias de hoje, ele continua a atuar, o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele é atuante, ele é presente, é dever e é papel do Espírito Santo de Deus, nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus registrou em sua santa e gloriosa palavra. Aliás, igreja, nesse quesito, o Espírito Santo também tem grande participação nisso, porque a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada, ela é inspirada pelo Santo Espírito de Deus. Então a palavra de Deus não é uma palavra qualquer. A minha palavra pode ser bonita, mas é uma palavra qualquer. A palavra de um político pode ser uma palavra política e encantadora, mas é uma palavra qualquer. A palavra de um artista pode ser uma boa palavra, uma palavra impactante, mas é uma palavra qualquer. Mas a palavra de Deus não é uma palavra qualquer. A palavra de Deus, ela é única, ela é poderosa, ela é capaz de mudar a história das nossas vidas. Pela palavra de Deus, tudo que existe, os mundos foram criados, tudo pela palavra de Deus, igreja. Mas nós que somos guiados pela palavra, nós que somos moldados pela palavra, nós que somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos levados pelo Espírito Santo a cada dia e a cada momento estarmos mortificando a nossa carne, mortificando os nossos desejos carnais, subjugando os nossos desejos pecaminosos, para que assim nós possamos enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito na presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos agora, com a nossa liberdade em Cristo, não darmos ocasião à carne, para que os nossos membros venham a pecar contra Deus, mas muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter domínio próprio, que é um dos frutos que o Espírito Santo produz em nossas vidas: paz, bom ânimo, longanimidade, sermos misericordiosos, sermos pessoas realmente que venham a refletir o brilho e a glória de Cristo para todos aqueles que de nós se aproximarem. Algo glorioso também que vem por intermédio do Espírito Santo é a nossa vivificação. Com esta nova vida que eu tenho,
com essa nova vida que você tem. Nós somos vivos para Deus, estamos mortos para o mundo, mas vivos, e vivos eternamente para o Senhor Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz em João, no capítulo 4 e o versículo 14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso, igreja, dentro de nós temos uma fonte de água viva, e essa fonte de água viva é uma fonte inesgotável, é uma fonte que nos leva realmente a estarmos mais próximos do Senhor. Do nosso interior brotam palavras de vida, porque são palavras que estão escondidas em nosso coração, e é a palavra de Deus. Precisamos de fato acolher toda a palavra de Deus em nosso coração. E o Espírito Santo, igreja, que é o Consolador, que é o Santificador, que nos auxilia nesse ato de sermos agradáveis aos olhos de Deus, porque santidade é isso, santidade é ser aceito, santidade é ser agradável aos olhos do Senhor, e é só na direção do Espírito Santo, e na direção do Espírito Santo, moldados e trabalhados pela palavra de Deus, que nós conseguimos entrar em sintonia com Deus, que nós conseguimos cultivar comunhão com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o homem comum, o homem natural e o homem carnal, ele não entende Deus, ele não compreende as coisas de Deus, ele não tem capacidade de discernir a vontade de Deus. Mas aquele que tem comunhão com Deus, aquele que está em harmonia com a palavra de Deus, aquele que está em harmonia com o Espírito Santo de Deus, este sim tem condições de entender toda a vontade de Deus para a sua vida. Mesmo que as coisas não vão bem para nós, mesmo que estejamos passando por um turbilhão, mesmo que estejamos passando por um processo difícil, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que é guiado pela palavra de Deus, aquele que está escudado, protegido pela palavra de Deus, ele tem convicção, ele tem paz, ele tem firmeza, que tudo aquilo que ele ou ela está passando é momentâneo, é passageiro. Este homem, esta mulher, este servo, esta serva, entende e compreende o seguinte: que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Igreja do Senhor, se você ama a Deus, se você tem convicção que você é chamado, que você é chamada por Deus, que você é escolhido, que você é escolhida por Deus, não temas, não entre em pânico, não se desespere,
mas espere com paciência no Senhor, porque os olhos do Senhor estão atentos, os olhos do Senhor estão atentos para as nossas vidas. Engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus presente, Ele é o Consolador, é aquele que está conosco, é aquele que nos orienta, é aquele que fala em nosso coração, é aquele que traz à nossa mente, olha, não faz isso, é aquele que fala à nossa mente, vai avante. Vamos ter cuidado e vamos procurar entender quando é Deus falando, quando é o Espírito Santo que fala em nosso coração. E quando o Espírito Santo falar ao seu coração, ouça-o com satisfação, ouça-o com alegria, guarde a sua palavra sem medo e coloque-a em prática o mais rápido possível, porque assim você será abençoado, você será bem-sucedido e você terá sucesso. Mas tome cuidado com uma coisa, tome cuidado com a voz do teu coração, porque a palavra de Deus nos ensina que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Só Deus conhece o meu, o teu e o nosso coração, e muitas vezes o nosso coração almeja coisas que aparentemente são boas, que aparentemente são agradáveis, que aparentemente nos trarão satisfação, mas no final vai nos trazer um sério prejuízo. Então, igreja, vamos tomar cuidado, ao invés de ouvirmos a voz do nosso coração, vamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque quando ouvimos a voz de Deus, nós não erramos. Quando ouvimos a voz de Deus, nós não falhamos. Quando ouvimos a voz de Deus, nós não ficamos envergonhados e nem confundidos. Mas quando nós ouvimos a voz do nosso coração, nós corremos o grande e sério risco de ficarmos envergonhados, de ficarmos confundidos e de entrarmos em sérios apuros. Então, ao invés de ouvirmos a voz do nosso coração, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a ação, o Espírito Santo agir de maneira poderosa e gloriosa em nossas vidas. Igreja do Senhor, e embora essa obra de santificação é uma obra exclusiva, é algo atribuído tão somente ao Espírito Santo de Deus, a Bíblia também deixa bem claro que o Espírito Santo, ele se usa de um princípio ativo para santificar as nossas vidas. E este princípio ativo que o Espírito Santo sempre usou e sempre usará para nos santificar é a palavra de Deus. É por isso que nós temos falado que o tema desta noite é o poder santificador da palavra de Deus. O Espírito Santo nos santifica através da palavra de Deus. Olha o que diz João 17:17 mais uma vez. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitas, diversas passagens na Escritura comprovam que o instrumento para a nossa santificação é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele sempre está trazendo até as nossas mentes os preceitos de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, a verdade de Deus.
E o Espírito Santo, além de trazer isso à nossa mente, além de nos lembrar, ele também nos ensina mediante a palavra de Deus. E quando somos ensinados pelo grande professor por excelência, que é o Espírito Santo de Deus, nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus sendo aplicada com poder em nossas vidas. A palavra de Deus por si mesmo, ela já é poderosa. A palavra de Deus é poder, igreja. Eu me lembro agora do Salmo, que diz assim, que a voz do Senhor é poderosa. Sim, a voz do Senhor é majestosa. Sim, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Deus da glória troveja. Esta expressão deste salmo está ali exemplificando ou mostrando a majestade e o poderio que há na palavra de Deus, igreja. Nada resiste à palavra de Deus. Nada pode resistir à palavra de Deus. E o Espírito Santo nos santifica usando esta palavra. O Espírito Santo traz à nossa mente esta palavra. O Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração esta palavra. E o Espírito Santo aplica estas verdades bíblicas em nossas vidas com poder e com autoridade da própria palavra de Deus que Ele inspirou, igreja. Nós recebemos a palavra de Deus através dos ouvidos e depois aguardamos em nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé que está vindo no coração de vocês nesta noite, não é porque eu estou falando, porque aquilo que eu falo de mim mesmo, de mim próprio, os meus pensamentos, os meus achismos, nada vai acrescentar a vocês, não vai mudar nada em vocês, mas a palavra de Deus, esta sim faz toda a diferença. Por isso a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Por isso, igreja, os púlpitos das igrejas precisam nos dias de hoje, mais do que nunca, valorizar a santa e poderosa palavra de Deus. Em muitos lugares é muita coisa acontecendo, é muito louvor, é muita participação, e quando chega na hora da ministração da palavra, o tempo é inadequado. E quando o tempo não é inadequado, quando o tempo é adequado, é o pregador que está despreparado, é o pregador que não está em comunhão, é o pregador que não está meditando na palavra de Deus. E muitas vezes, muitas igrejas têm os seus púlpitos fracos. E uma igreja com um púlpito fraco de palavra será uma igreja enferma, será uma igreja fraca, será uma igreja raquítica, porque não tem aquilo que é o mais importante, é a saúde que provém da genuína palavra de Deus. E esse tempo aqui deve ser prezado da melhor maneira possível. Momento da palavra não é para que o pregador fique contando o que acontece por aí afora. O momento da palavra não é para o pregador ficar contando anedotas, contando piadas. O momento da palavra não é para o pregador ficar contando o testemunho.
Pode até sim fazer uma coisa ou outra, mas reduzir o tempo para isso. Mas o tempo primordial é ministrar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus precisa ser ministrada com muito temor e tremor, igreja. Nossas vidas, nossas igrejas só serão transformadas quando voltarmos para a palavra. Quando a palavra de Deus tomar o lugar de prominência nos púlpitos das igrejas, e quando a palavra for pregada com poder e na autoridade e na direção do Espírito Santo de Deus, pois é esta palavra que muda, é esta palavra que transforma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, nós fazemos como o salmista Davi, no Salmo 119, o versículo número 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha aí o princípio da santificação agindo em respeito à palavra que é pregada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra, a fé vem em meu coração e eu passo a temer. Eu passo a entender, eu passo a compreender, eu passo também a me arrepender das minhas falhas, a me arrepender dos meus pecados. E quando eu me arrependo, eu devo confessar o meu pecado, eu devo confessar as minhas faltas, eu devo pedir perdão ao Senhor. E quando então eu assim o faço, com o coração quebrantado, com um coração humilde, um coração que já foi quebrantado pelo ouvir da palavra santificadora de Deus, então me humilho aos pés do meu Senhor, eu me humilho aos pés do Senhor da igreja, do dono da igreja, do Senhor das nossas vidas. E quando eu assim o faço, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a operar de maneira mais poderosa ainda. Eu digo de maneira mais poderosa ainda, porque Ele já está agindo na palavra, Ele já está agindo no ensino, Ele já está agindo na administração, Ele já está agindo pelo Espírito Santo. E quando somos tocados pela santa e poderosa palavra de Deus, as nossas vidas são mudadas, as nossas vidas são transformadas. Deus, igreja, Ele opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Deus opera na minha vida e na sua vida, tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2,13 diz isso: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas para que o Senhor, Ele possa operar em mim, Ele possa operar em você, Ele possa operar em todos nós aqui, o seu querer e a sua boa vontade, é necessário que nós também tenhamos dentro de nós a palavra de Deus. Nós tenhamos dentro de nós também o Espírito Santo santificador, fazendo morada e fazendo a diferença em nossas vidas. Igreja, a palavra de Deus é a verdade que nos santifica. E se nós não ouvirmos a palavra, se nós não lermos a palavra, nós não cresceremos em santificação. Para ser santo, é importante orar, sim. Para ser santo, é necessário jejuar, sim. Para ser santo,
É necessário buscar a Deus pelas madrugadas? Sim, é claro que é. É claro que isso tudo é importante. É importante a oração, é importante a consagração, é importante o jejum, mas se você fizer tudo isso, menosprezando os princípios da palavra de Deus, tudo isso vai ser em vão, vai ser sacrifício de tolo, porque Deus abençoa o seu povo pelos meios que Ele próprio estabeleceu em sua palavra. É por isso que o Senhor Deus diz: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é necessário, se faz imperativo que nós que servimos a Deus, venhamos a conhecer a palavra do Deus ao qual nós servimos, igreja. Nós só poderemos progredir num viver perfeito, se progredirmos num entendimento perfeito. Então, para que eu possa progredir espiritualmente falando, para que este meu progredir seja perfeito, eu preciso estar inserido no contexto bíblico, no contexto da palavra de Deus. No meio político aí tem sido comum a palavra do nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele dizer assim: eu sempre vou agir dentro das 4 linhas da Constituição. Para nós que servimos a Deus, o nosso lema deve ser o seguinte: devemos sempre agir dentro das linhas das páginas sagradas, que é a Bíblia, a palavra de Deus, igreja. Porque a palavra é lâmpada para os meus pés, a palavra é luz para os meus caminhos, a palavra nos mostra a direção, a palavra nos orienta, a palavra de Deus nos santifica e nos aproxima mais e mais do nosso Senhor. Vamos nos colocar em pé neste momento. Para concluirmos esta mensagem, nós queremos fazer algumas poucas considerações. E eu quero começar dizendo o seguinte: apegue-se à verdade que é a palavra de Deus, pois fazendo isso, você será santificado, e você será santificado pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês agora nessa consideração final: Deus, Ele não abençoa nenhuma palavra além da dele, porque nada mesmo, além da palavra de Deus é a verdade, e nesta verdade que é a palavra de Deus, não existe erros, pois ela é pura e é perfeita. E Jesus, Ele disse em João 14, e o verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é a verdade. Jesus também, Ele é a palavra, é o verbo de Deus, é a palavra encarnada. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é a palavra de Deus, é a palavra de ação, e João continua dizendo que tudo que existe foi feito pela sua palavra, de sorte que nada daquilo que existe não existiria se não fosse por intermédio da sua palavra. E a palavra de Deus, ela é santa e ela é verdadeira. E por último, João 8:32, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Aleluias. Nesse instante, peço a você que curve a sua cabeça e vamos falar com o Senhor mais um pouquinho. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus querido, por este momento glorioso, Pai, que nós estivemos degustando a Tua Palavra, bebendo da Tua Palavra, comendo da Tua Palavra. Ó Deus, coloca em nosso coração fome pela Tua Palavra, coloca em nosso coração sede da Tua Palavra, coloca em nossas vidas desejo pela Tua voz, não voz do homem, mas a Tua Palavra, Senhor, e que sejamos mudados, transformados, santificados, através da verdade única e exclusiva, que só em Tua Palavra nós encontraremos para as nossas vidas. Senhor, é desta maneira que nós oramos, gratos por tudo, em o nome do Senhor Jesus, amém.